paz do Senhor, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Doravante estaremos falando em mais uma temática da Palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, tenho me preocupado bastante com a questão ecumênica que tem tomado conta das igrejas evangélicas, seja elas tradicionais, seja elas pentecostais, neopentecostais, independentemente da ordenação de jurisdição ou denominacional, não importa. O que importa é que o ecumenismo tem tomado conta. O grande cabo eleitoral do diabo, o Papa da Igreja Católica, ele reuniu em torno de si alguns líderes de influência mundial e nacional, internacional e nacional, para poder unir a igreja em uma só igreja. Porque o que está por trás do ecumenismo é simplesmente unificar a igreja, é trazer todos os movimentos em uma só igreja, que seria a grande e poderosa igreja do final dos tempos, e ela pautada e regida pelo líder mundial da Igreja Católica, que é o Papa. Bom, o Papa, como grande cabo eleitoral do diabo, ele tem feito seu trabalho que antecede aí a vinda de Cristo. Nós estamos vivendo aí o prenúncio da manifestação do governo mundial, do governo do anticristo, do falso profeta e da besta. E o que acontece é o seguinte, que nós estamos vivendo esse momento. O Tony Bryan foi um dos maiores líderes evangélicos para ligar as igrejas, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas em uma só igreja. Então essas pessoas trabalham para esse fim. E nós sabemos que o Tony Bryan vem trabalhando há tempo e os demais pastores têm cedido há muito tempo. A gente percebe em programas televisivos padres unidos a cantores de influência mundial, que são cantores que fazem parte da agenda global, tais como no Brasil nós temos o Padre Marcelo, o Padre Fábio de Mello, unindo aí com grandes celebridades que têm suas programações, como a Fátima Bernardes, a Xuxa e tantos outros. A gente percebe que essas pessoas fizeram com que a igreja se dobrasse para esse sistema mundano que tem tomado conta da face da terra. Nós sabemos que a Igreja Católica é a pior igreja, é a pior seita que pode existir na humanidade. A Igreja Católica ela é responsável pelo sangue dos santos, pelo derramamento do sangue dos santos e por milhares e milhões de mortes, desde as máquinas da Inquisição ao longo da história do romanismo e da Igreja Católica Apostólica Romana, que culminou aí matando milhões de cristãos e fechando portões de cemitério para enterros e velórios de pessoas que não professavam o mesmo credo religioso do catolicismo durante séculos. Já vai para 2 milênios aí que ela vem atormentando a humanidade. A Igreja Católica é a pior seita herética que pode existir na face da terra. Unindo ao sincretismo da maçonaria, por trás dela, ela se torna os dois braços estendidos mais fortes das heresias e das maldições e das destruições que pode causar a longo prazo na vida de uma sociedade. Queridos e amados irmãos, por causa disso tudo me faz ter ânsias e náuseas saber que líderes como a liderança brasileira e a liderança mundial das igrejas que professam ser igrejas compradas por Cristo na cruz do Calvário venham tomar braços e formar alianças com o grande líder católico Papa Francisco. Na última hora da igreja, o Papa Francisco tem se levantado como um grande cabo eleitoral do diabo, manifestando o seu desdém e o seu desvalor, o seu descrédito às doutrinas da Bíblia Sagrada, tais como apoiando o homossexualismo, o lesbianismo, apoiando o aborto, apoiando várias práticas ilícitas mediante a palavra de Deus. E mais ainda, por quê? Porque é um Papa orgulhoso que está se julgando como o Papa da história da Igreja Católica. Eu fico preocupado em saber que depois dele falar tantas besteiras e tantas entrevistas humilhando o nome de Jesus Cristo, pessoas que se dizem cristãos ovacionam a Igreja Católica na pessoa do Papa Francisco. Líderes mundiais de igrejas evangélicas têm se dobrado mediante a autoridade papal. Isso é um problema muito sério, porque isso faz mal para a igreja. Eu venho falando desde que me converti, são 3 décadas de pregação
em que eu venho falando contra o ecumenismo. Eu sempre percebi, desde os meus primeiros pastores na Assembleia de Deus, os braços dados ao ecumenismo. A Igreja de Cristo, ela é como água e azeite, ela não se mistura. A Igreja de Cristo não pode, de forma alguma, tomar partido ou formar braços com o sistema político global ou com lideranças mundiais de igrejas estatais que tomaram conta de destruir o verdadeiro e santo Evangelho de Cristo. Olha, meus irmãos, eu fico muito preocupado, porque eu sempre via isso sorrateiramente querendo entrar na igreja. União, a igreja visita lá, o coral visita aqui. Eu me lembro uma vez, na cidade de Voti, que nós tivemos uma participação do coral da Igreja Católica dentro da Igreja Assembleia de Deus. Isso foi muito triste, isso magoou muitos irmãos, porque na época o pastor Luiz Antônio permitiu o coral da Assembleia de Deus cantar na Igreja Católica Matriz de Voti, e o coral da Igreja Católica foi até a Igreja Assembleia de Deus de Voti. Isso é muito triste, irmãos. A Igreja de Cristo não pode de forma alguma pregar e viver o ecumenismo. O que é o original? A palavra ecumenismo original é trazer todas as religiões por trás de uma ideia sorrateira e unificar as igrejas todas em uma só, tendo o Papa como grande líder mundial. Isso enfraquece, destrói a essência do verdadeiro evangelho, isso coloca por terra o sacrifício de Cristo, isso coloca por terra toda a história da igreja, toda a morte dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos que vieram profetizando e vieram falando do amor de Deus ao longo desses 2 milênios. Então, para mim, eu não aceito em hipótese alguma, de forma alguma. É por isso que eu sempre fui contra visitas de determinadas denominações dentro de outras denominações, por isso que eu fui sempre contra igrejas evangélicas aceitar o sistema político corrupto e a entrada da Igreja Católica dentro da Igreja Evangélica. Eu nunca vi com bons olhos isso, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei de quem eu aprendi o Evangelho e eu sei que eu estou pregando. A Igreja Evangélica, a igreja que professa o verdadeiro Evangelho de Cristo, jamais ela vai dar os braços com o mundo, jamais ela vai se unir a uma igreja que não traz os mesmos padrões doutrinários, jamais ela vai ceder a ser subjugada por um falso cristianismo, de forma alguma. A igreja evangélica jamais, a que professa e prega o verdadeiro evangelho de Cristo, jamais se dobrará a um sistema papal, a um sistema católico romano falido, a um sistema idólatra, pagão e mundano, de uma igreja de Apocalipse 17, que está embriagada com o sangue dos santos, que tem a taça de Deus, que vai sofrer as consequências das taças da ira de Deus. Então, meus irmãos, de forma alguma nós podemos estar de braços dados com essa gente, para que nós não venhamos sofrer essa ira também, para que nós não venhamos pagar esse preço caro e árduo de um prejuízo extraordinário, de desfazer com o poder da essência do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, têm me preocupado demais, eu tenho falado ultimamente, mas parece que as pessoas não entendem. Ah, você é contra fazer uma visita na tal igreja, você é contra isso, você é contra aquilo. Esses crentes, esses cristãos da última hora, esses crentes não têm noção do que é o verdadeiro evangelho. O evangelho é renúncia, o evangelho é renovação, o evangelho é restauração, regeneração, arrependimento, o evangelho é salvação, e não se pode ser salvo dando os braços com um sistema mundano, pagão e diabólico. A mesa de Deus, quem participa da mesa de Deus não pode estar na mesa de Satanás. Você não pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Você não pode ser um filho de Belial, como diz a Escritura. Você não pode de forma alguma ser um filho de Satanás e um filho de Deus. Você não pode viver a mentira e a verdade. Vocês não podem servir a 2 senhores. Você tem que aborrecer um e amar o outro. Vocês não podem de forma alguma querer estar num sistema em que vocês fiquem jogando com o sistema de forma alguma. Isso é muito perigoso. Então, o que a igreja tem feito é cedido às paixões de celebridades, de programas, de entrevistas. O que a igreja tem feito é permitido que o sistema católico romano, o sistema pagão, adentre dentro das suas sagradas reuniões e sagradas comunidades onde eles vivem o verdadeiro evangelho, e venha destruir com a essência do verdadeiro evangelho. Vocês sabem, não precisa falar, eu tenho vídeos gravados no canal sobre as adorações de Maria, a ascensão de Maria de corpo inteiro, o ascendimento, a ascensão dela aos céus. Vocês têm visto o mal que essa igreja tem feito para o cristianismo verdadeiro em toda a história da igreja. Vocês sabem das destruições, das mortes, das idolatrias, das canonizações aos santos, a homens comuns,
a bárbaros. Pelo amor de Deus, meus irmãos, de forma alguma, aos sacrifícios rituais, aos mortos, às missas de 7, 20 os cultos aos mortos e tantas práticas terríveis que essa igreja pratica. Vocês sabem disso tudo e vocês vão concordar que um padre, um papa pode estar falando ao lado de um pastor que vive verdadeiro evangelho? De forma alguma. Então fica aqui meu apelo para vocês que vêm aqui no canal e não sabem nada de evangelho. O meu apelo a vocês que vêm querer me criticar naquilo que eu falo, naquilo que eu prego. De forma alguma, a igreja de Cristo verdadeira não pode dar as mãos, não é só com a igreja católica, que é a mãe de todas as abominações que pode existir, mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, não pode dar as mãos com as falsas igrejas evangélicas, com o falso evangelho pregado na atualidade, porque Deus vem buscar aquele povo zeloso seu, e esse povo zeloso não vai estar fazendo parte de uma igreja corrompida, de uma Laodiceia, de uma igreja que se corrompeu ao longo da história. Ah, mas lá na Laodiceia tinha 1 ou 2, Laodiceia tinha 1 ou 2, lá na outra igreja de Pérgamo tinha 1 ou 2. Meus irmãos, não é assim a forma de pensar, porque vocês pensando assim, vocês estão concordando e fortalecendo o ecumenismo no presente momento. Então não tome como exemplo alguns versículos da Bíblia para fazer aquilo que vocês querem fazer, para interpretar o seu bel prazer. Não, de forma alguma. Você não é um remanescente quando você está dentro de um sistema corrupto que você sabe que está corrompido, que está dando os braços ao catolicismo, que está dando os braços ao sistema global mundano do governo do anticristo. Não é o conselho de Deus ficar dentro dessas coisas, participando disso, fortalecendo essas coisas de forma alguma. Por que eu estou falando isso? Porque tem me preocupado muito, muito, muito. Quando a gente pertence a uma igreja verdadeira e a gente diz, olha, não misture com isso, irmãos. Vocês que estão servindo a Deus aqui de uma forma correta, não vá até tal lugar. Mas quem é que impediu de nós? Porque o mundo prega o ecumenismo através dos seus filmes, através dos seus DVDs, através dos seus materiais, através das suas músicas, através dos seus escritos, dos seus livros, de tudo, através de todas as formas. Nós vivemos hoje um mundo em que as pessoas não sabem mais se separar para servir a Deus. E o evangelho é separação, e o ecumenismo junta as pessoas em um só grupo de pessoas, enfraquecendo o evangelho de Cristo. Não tem como você dar as mãos com uma pessoa que não professa o mesmo credo, que não vive a mesma palavra, que não está alicerçado na mesma doutrina de forma alguma, meus irmãos. Eu sei que no mundo é muito bonito essa união pregada entre um padre e um pastor andando junto, entre um Confúcio, um budista andando junto, um batuqueiro, um pai de santo, enfim. Isso é só na teoria, isso na prática, e dentro do evangelho verdadeiro não funciona. O evangelho é separação. O profeta Daniel era um homem separado na Babilônia, o José era um homem separado mesmo dentro do Egito. Não funciona o cristão querer dar braços com o mundo e viver o sistema ecumênico. Vocês estão jogando e brincando com a sua salvação. Vocês estão brincando com o evangelho de Cristo, estão brincando com a salvação. Jesus não vai buscar um cristão que se diz cristão, mas que está de braços dados com o mundo, que está de braços dados com o sistema mundano, que está de braços dados com essa agenda global, com esse sistema ecumênico, que está unindo todas as igrejas em uma só. Meus irmãos, nós estamos no caminho do fim, vocês precisam abrir os olhos. Como que vocês vão aceitar isso como algo normal e natural? Perdão. A gente percebe que tinha umas poucas igrejas que se valorizavam nesse sentido de não dar braços ao mundo, de dar braços com o mundo e fazer parte do ecumenismo, tais como a IPDA, tais como a Assembleia, tais como algumas outras igrejas que se valorizavam. Hoje essas igrejas cederam, fracassaram, caíram, fazem parte da maçonaria, fazem parte do ecumenismo, fazem parte de tudo. Meu Deus, Jesus não vai buscar um povo deste jeito, meus irmãos. E eu quero deixar para vocês, aí não é só a pessoa desse Tony Brahe, que é um dos que antecedeu pregando aí o ecumenismo. Não é só ele, nós já temos no Brasil todos os líderes, líder da Assembleia de Deus, líder da Madureira, líder de várias igrejas aí unidas em fazer
essa intermediação entre as igrejas evangélicas e o Papa aqui no Brasil e em qualquer país do mundo. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Quem conhece a história da igreja, quem sabe o que Martim Lutero, quem sabe o que a igreja passou na mão do começo, no princípio, quando era o romanismo, depois para fazer fusão com esse catolicismo universal, nós sabemos o que os apóstolos passaram, o que os patriarcas da fé, desde Policarpo, passaram. Perdão, meus irmãos, a irritação aqui na garganta. Então vocês não podem de forma alguma dar braços com esse sistema. Aqui eu quero deixar para vocês bem claro, o irmão Carlos de Belo Horizonte me mandou esse vídeo aqui para mim, eu não estou com muito tempo para estar trabalhando. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina. Aqui está, meu irmão, meus queridos e amados irmãos. O canal Biblifoco tem uma responsabilidade tão grande com o Evangelho de Cristo, tão grande, que tem pessoas que estão de olho aos acontecimentos. Eu tenho me dedicado muito ao meu trabalho aqui na minha família, na minha casa, e às vezes eu não tenho mais assim 100% de tempo integral na obra para buscar conteúdo, para estar atento a tudo, mas nada passa despercebido porque os irmãos nos comunicam. O irmão Carlos ali de Belo Horizonte é um contribuinte do canal Biblifoco, uma pessoa que ama esse trabalho, ele me mandou esse vídeo. Agora vejamos vocês aonde nós vamos parar, aonde nós vamos parar. Cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes. Lembrando que ele está rindo, esse camarada. Que estão participando desse evento. Jovens presentes. Então, esse apelo conjunto assinado pelos líderes, no qual o Papa Francisco entregará também um apelo nas mãos de Alok Kumar Sarma, que é o presidente designado da COP26, e Luiz de Maio, que é o ministro das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional. Você percebe aqui no começo, eu vou colocar mais uma vez para vocês entenderem onde nós estamos, aonde nós vamos parar. Certamente eu não acompanhei bem, não quero falar besteira, um evento aí tratando-se dos jogos de futebol, das competições mundiais, talvez aqui no país da Argentina. O Papa Francisco fez presente, por ele ser argentino, e ali estavam os líderes das igrejas evangélicas aqui do Brasil, que é muito fácil voar, pegar um voo até Buenos Aires é muito fácil, mas olha o que o Abner... Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes. É um evento de lideranças mundiais. É um evento ecumênico. O que um pastor como o Abner está fazendo lá? Quem não sabe, o Abner é dos Ferreiras. Para quem não sabe, o pai desses pastores aqui, do Samuel Ferreira, do Abner, essa gente dos Ferreiras, da Madureira, Assembleia de Deus Madureira do Brás, não sei se vocês estão por dentro disso. Essa Madureira é um câncer no Evangelho de Cristo no Brasil desde a fundação. Não sei que o Paulo Macalão foi sair da missão para fazer essa ramificação. Todo mundo admira, todo mundo bate palma. Tem crente besta que vai achar isso aqui a coisa mais linda. O Abner está lá se encontrando com o Papa Francisco. Meu Deus do céu. Isso aqui é um evento de liderança mundial. Isso aqui está promovendo o ecumenismo usando uma das maiores ferramentas que a igreja já cedeu, que é o futebol. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um encontro, um evento diabólico, agenda global. Isso aqui é promovendo o ecumenismo. Vocês percebem um pastor como o Abner Ferreira chamando o Papa Francisco de irmão. Vocês sabem, eu disse aqui, vou dizer de novo, a Igreja Católica não é uma das piores, é a pior seita que existe no mundo, seguida da maçonaria e outras que formam o seu sincretismo. Vocês estão entendendo? Um pastor como o Abner, do Brás, da Madureira, essa Assembleia de Deus Madureira é um câncer no Evangelho no Brasil. E não vem aqui comigo dar uma de bom, que eu não tenho medo de vocês. É um câncer no Evangelho de Deus no Brasil faz tempo. Ela promove divórcio, separação, mundanismo. Isso é uma igreja libertina. E a Assembleia de Deus da Missão do Hélito Bezerra está indo para o mesmo caminho. Logo, logo ela alcança essa aí.
porque os pregadores da Madureira, itinerantes do Brasil, envergonharam Napoleão, Abílio Santana e todos os que vocês imaginar de pregadores da Madureira, porque a Madureira ela recicla o que já não presta mais dentro da Assembleia. Todo lixo pode ser reciclado, ela recicla e leva para lá. Me perdoa a expressão, tem que chamar pastores, atitudes de pastor de lixo, mas não passam de lixo reciclado. Aí você vê, não presta para mais nada na missão, vai para lá e é recebido de braços abertos. Então o que o Abner está fazendo aqui é manchar o Evangelho, é pisar no sangue de Cristo, é deturpar com o Evangelho, com o sacrifício. Esse camarada é tão canalha que ele está manchando e denegrindo não somente com o Evangelho, mas destruindo com todo o trabalho de Martinho Lutero e de tantos outros que sofreram na época para fazer o Evangelho de Cristo triunfar. Então, para mim, não passa de uns canalhas. E ele dizendo, o meu irmão em Cristo, quer dizer, o Papa Francisco é irmão dele, quer dizer, a vossa santidade, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa que se diz pastor saúda um Papa com vossa santidade? Pelo amor de Deus, só conheço um que é santo, só conheço um que pode receber esse título e não me curvo a esse tipo de coisa, a esse tipo de gente. Então esse Abner aqui é uma vergonha, lembrando que ele é do grupo do Samuel Ferreira, lembrando que é do grupo do Silas Malafaia, que eles estão sempre trocando presentes, camisa de time de futebol em São Paulo, lá no Brás e no Rio, lembrando que isso tudo é uma corja que anda tudo junto, isso não serve para o Evangelho, isso aqui são tudo maçons declarados, isso é tudo gente canalha. Lembrando que esses aqui são filhos e netos, é uma hierarquia de pastor da Madureira que tem a sua base solidificada na pessoa do Manuel Ferreira, que é ex-deputado federal e que fez parte dos eventos de encontro do Reverendo Moon na Coreia do Norte. Isso está filmado e gravado em todas as... Isso está para o mundo, onde ele fez parte daquela seita do Reverendo Moon, que vocês sabem muito bem, já gravei aqui o que é aquilo, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, onde ele apareceu lá naquele casamento que fazem, e aqueles casamentos, aquelas festas de casamentos, onde se reúnem milhares e milhares da seita do Reverendo Moon. E ele estava lá e foi saudado por o Reverendo Moon e também falou naquele encontro. Aquilo era um encontro ecumênico, mundial e maçom, onde ele estava junto. Então, pelo amor de Deus, vocês que vêm para cá defecar pelos dedos quando eu falo, vocês ficam bravos quando eu falo a verdade aqui, defendendo Madureira, defendendo Assembleia de Deus, que outrora foi alguma coisa, hoje não é mais nada. Vocês que ficam bravos, esse último vídeo que eu gravei, por que que o senhor, a cada vídeo, o senhor fala na Deus e Amor? Rapaz, vai ver se eu estou na esquina. Eu falo a cada vídeo na Deus e Amor, porque a Deus e Amor é uma igreja corrupta, que se tornou corrupta e tem seus corruptores. E vocês têm os seus líderes de estimação lá. Não precisa ser muito inteligente para saber o que fizeram com o trabalho de Davi Miranda, o que é essa igreja de Deus e Amor hoje, os filhos, netos, e o que esse neto do missionário está fazendo com a igreja. E vocês acham que eu vou assistir de braços cruzados e vou ficar aqui ovacionando liderança corrupta que usa o nome de Cristo, deturpa o evangelho e faz pessoas sofrer? E vocês vêm aqui defecar pelos dedos. Eu falo a cada vídeo de todas as experiências que eu vivi e de pessoas que estão sendo destruídas por esse evangelho falso pregado por essas igrejas. Então é isso que eu faço aqui. E quem é você para vir querer me dar moral? Você nunca sentou na cadeira de um pastor e você nunca dormiu na cama de um verdadeiro pastor. Você não sabe o que é ministério. Você não tem 10 anos de pastorado para vir querer me dar moral. Eu estou há 30 anos no altar pregando. Eu tenho um compromisso com Deus através deste canal. Muito obrigado pelo material cedido aí pelo Alerta, irmão Carlos de Belo Horizonte, e que os inscritos do canal possam também mandar coisas que sejam interessantes, porque se não tiver interesse eu não gravo. Se não for bom para o Evangelho, não vai ao ar. Se for somente para promover questões ideológicas ou pessoas que não vai levar a nada, não precisa ser gravado. Mas é um material que me chamou a atenção. Então vocês tenham muito cuidado com a ferramenta que Satanás está usando na última hora da igreja, que é o ecumenismo. Essa prática aí vai levar milhões e milhões ao inferno, porque o cristão verdadeiro, ele jamais vai dar os braços com o sistema corruptor, e jamais vai dar os braços com a igreja que tem nas suas mãos o sangue dos santos apóstolos e dos profetas e daqueles que nos antecederam. De uma igreja corrupta, de um líder que é um cabo eleitoral do diabo, que é, na trinca de Apocalipse, o falso profeta, que vai trabalhar ao lado da besta e do anticristo, do governo mundial. Vocês têm muito cuidado, meus irmãos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, em Cristo, só nele jamais seremos enganados ou confundidos.